E quanto mais você busca uma ideia de reino, que é o que a gente está fazendo aqui, pessoas de denominações diferentes, histórias de vida diferentes, conversando sobre reino de Deus, mais a gente percebe que nossas lutas são mais ou menos parecidas. E eu acho que desarmar é um passo muito importante para garantir saúde mental. Medo do que vai acontecer comigo se eu contar que eu tô frágil. Olá, minha gente, estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um Envisionar Podcast para ajudar pastores, líderes e igrejas no seu desenvolvimento, com temas muito práticos do dia a dia e coisas que certamente vão te ajudar, abençoar a sua vida e causar impacto lá na sua igreja e no lugar onde você atua. Esse podcast fica gravado na sua totalidade na nossa página do YouTube, da Envisionar, e também é transmitido pela Rádio Transmundial. Então, se você está assistindo pela rádio ou ouvindo pela rádio, você pode acessar todo o conteúdo dele pela página da Envisionar. E para quem está assistindo pelo YouTube, compartilhe com outros, compartilhe com seus amigos, pastores, líderes, para que isso possa abençoar muito mais gente. E como sempre, a gente tem convidados especialíssimos, né? E hoje eu estou aqui junto com a Gil, que é a nossa gestora da área de implementação de projetos, e estamos aqui com uma convidada especial, que é a Bispa Ideide. Bem-vinda, Ideide, muito obrigado por aceitar o nosso convite e a gente poder conversar um pouquinho aqui hoje. Tá joia. Eu agradeço muito o convite também. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa para mim também, né? E para todo mundo que vai participar desse bate-papo com a gente. Legal. Bom, talvez para quem não conheça, né, a Ideide, eu comecei dizendo Bispa Ideide, né? Dá aquele negócio assim, a gente já pensa num bispo, assim, um cara, né? Mas a Ideide tem uma longa trajetória que ela vai compartilhar com a gente, mas é bacharel em teologia, bacharel em comunicação social, mestre em comunicação, doutor em literatura e, além disso, tem um MBA em liderança, pastoreou diversas igrejas no Espírito Santo, Minas Gerais, casada com Otávio, mãe da Amanda e da Giovana, está no seu segundo mandato como bispa na Igreja Metodista, né, 8ª região eclesiástica. Então, Ideide, conta um pouquinho dessa história, dessa trajetória, de onde você é, como é que tudo isso começou até chegar nesse ponto aqui. Pois é, nós é mineiruai, né? Já dá para ver no sotaque, às vezes eu acho que eu perdi, mas sempre eu sou lembrada, principalmente quando eu vejo gravado, como eu vou assistir depois aqui, eu vou ver que realmente o sotaque tá firme. Mas eu sou nascida em Belo Horizonte, passei a minha infância e a minha adolescência, o início da minha juventude em Itabira. Também sou sempre de família metodista, meus pais na igreja, e lá também eu descobri minha vocação. Aí, com 21 anos de idade, eu fui para São Paulo, porque o nosso seminário fica ali em São Bernardo do Campo. Estudei lá, fiz também o curso de jornalismo lá, conheci meu esposo, nós nos casamos. Aí fomos para o Espírito Santo, fui pastora na região da Barra do Jucu e também na cidade de Anchieta. E depois fomos pastores em Cataguases, ficamos lá 11 anos. Foi onde a gente teve, assim, eu acho que a experiência mais significativa em termos de formação de liderança, em discipulado. Trabalhamos com pequenos grupos, era uma igreja centenária. E aí, em 2017, a igreja me escolheu, me elegeu como bispa no nosso concílio geral. E aí eu vim para Brasília, onde hoje é a sede da 8ª região eclesiástica. E aí hoje a gente tem mais ou menos um grupo aí em torno de 100, 120 pastores nessas igrejas, que ficam ali no Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Distrito Federal. Uhum. E o ano passado, no nosso concílio geral, eu recebi também o campo missionário do Rio Grande do Norte, para poder cuidar. Então esse é o meu território, esse é o meu povo lá. Uau! E a gente não vai discutir aqui se deve ter pastor ou não, etc., né? Mas o objetivo da Envisionar, como uma organização interdenominacional e até internacional, por atuar em outros países também, é fazer mais ou menos o que a gente faz no Summit, né? Uhum. No Global Leadership Summit, a gente tem pessoas de áreas diferentes, né? Educacional, social, negócios, etc., aprendendo com pastores e pastores aprendendo com os outros. Então, a gente sabe que tem algumas denominações que têm pastoras, tem outras que não, mas o objetivo aqui é que um aprenda com o outro. E a gente queria já há algum tempo ter
alguém que fosse mulher e que fosse pastora, né, para conversar aqui, para que a gente possa não só ajudar, né, muitos pastores e pastoras que hoje existem no seu ministério, mas principalmente discutir alguns temas que talvez você cresceu muito, né, não só pelo seu currículo, mas pelas várias experiências que você teve. E isso mostra assim, a mentalidade de aprendiz, né, que talvez você tenha, né? Foi uma das coisas que na preparação aqui do roteiro a gente observou. Então, talvez uma primeira pergunta é: por que é tão importante, né, o pastor ter essa mentalidade de aprendiz? Então, eu acredito que, primeiro que a gente vem de uma cultura e de uma história cristã que a gente usa muito esse termo discipulado. Discípulo, na cultura judaica, é um aprendiz, não é? E esse aprendiz, dentro da cultura judaica, é alguém que vai viver a vida inteira aprendendo. A gente no Brasil e nas culturas ocidentais, muitas vezes entende que se você pegou um diploma na mão, você já não precisa acrescentar mais conhecimento. E aí começa o grande equívoco da gente. Boa parte das pessoas que trabalham hoje com mentoria vão dizer para nós que sem uma mentalidade de aprendiz, a gente nunca se prepara para as coisas que estão sempre em processo de mudança, né? Das pessoas que assim me influenciou um pouco nisso, dizia, né, nas suas palestras que assim, quando você entra em um novo ambiente, você é novato naquele ambiente, ainda que você seja veterano em outras coisas. E eu trouxe isso para a vida, né? E os pastores e pastoras, às vezes, saem do seminário e vão continuar tendo muitas dificuldades práticas, que eles pensam assim: a faculdade não me respondeu tudo, o seminário não me respondeu tudo, mas ele começa a buscar só nele mesmo para resolver aquela situação. E se a gente for, de fato, discípulo de Jesus, a gente vai ter uma oportunidade de aprender sempre, ainda mais com um Deus que coloca a gente de novato toda hora, né? Já que ele faz novas todas as coisas, a gente tem que ter uma mentalidade de aprendiz para pegar o que ele vai nos ensinar nesse tempo de agora. Que legal. E como líder, né, a gente precisa ter um coração ensinável. Eu acredito que essa é uma das características que a gente precisa desenvolver. É ter esse coração ensinável. E eu gostei muito do que você falou sobre Deus sempre nos coloca novatos de novo. E é verdade, Ele sempre nos coloca nessa posição de aprendiz, de novato. E como você percebe, pastora, você lida com tanta gente, né? São tantas pessoas que você tem cuidado, inspirado, pastoreado. Tantos pastores, né? Você é pastora, bispa de pastores. É tão bom ver esse cuidado que você tem com a equipe que trabalha com você. Mas quais são os maiores erros que nessa sua jornada você percebe quando alguém não se coloca nessa posição de aprendiz, que não se coloca nessa posição de ter um coração ensinável? Então, eu acredito que uma das dificuldades assim que a gente tem é não observar e não conseguir observar as mudanças que estão sempre sucedendo. E uma das coisas que eu aprendi logo, né, até pela experiência recente da nossa igreja aqui no Brasil e das novas necessidades, é que se você tem uma mentalidade aprendiz, você consegue observar as mudanças, você antecipa essas mudanças, você se coloca numa posição também de preparo para aquilo que vai acontecer, que vem de fora para dentro. Por outro lado, existem também aquelas mudanças que você vai ver em você mesmo. Quando a gente vai ficando mais velho, você vai perdendo aquele pique, aquela energia, sua maneira de resolver as coisas precisa mudar para você sair da força para a sabedoria. É como diz lá em João, né? Quando João fala assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Mas fala assim, pais, eu vos escrevi porque conheceis. Então, o processo de maturidade é sair da força para a sabedoria. A gente precisa da força do jovem, mas a gente precisa da sabedoria do idoso. É muito complicado quando uma pessoa perde a força da juventude, mas não adquire a sabedoria da maturidade do tempo. Então, essa é uma mudança que eu vejo que muitos pastores e pastoras não observaram. Porque quando você adquire a sabedoria, você vai conseguir mentorear o jovem, que vai ser a força que seu ministério precisa para continuar avançando no tempo. Então, muitas igrejas estão perdendo sua vitalidade porque não conseguem captar os jovens. E, às vezes, colocam a culpa só nos jovens. Eles que não têm compromisso, eles que não querem. Mas eu perdi minha mentalidade de aprendiz. E, às vezes, os jovens estão criticando coisas que eu, quando jovem, criticava.
Eu vou conseguir a sabedoria de continuar atraindo esses jovens para que eles sejam a força que eu já não tenho mais. E eu seja a direção que eles ainda não têm. E eu acho que esse é um processo que a gente precisa pensar nele muito seriamente, porque muitas igrejas estão morrendo pela falta de sucessão. Bom, então vamos lá. Aqui a gente só tem pergunta de $1 milhão, tá? Vamos a uma dessas perguntas. Para o pastor, para o líder que está ouvindo a gente ou assistindo, que talvez lidere uma igreja lá de 100 pessoas, 150 pessoas ou menos, como é que ele pode desenvolver essa mentalidade de aprendiz? Eu sei que não deve ter uma receita de bolo, assim, né? Mas que passos práticos ele precisaria dar para desenvolver essa mentalidade? Eu vou te contar uma história que talvez ilustre isso bem. Quando eu cheguei na minha região e estava trabalhando com os pastores, eu subdividi eles em 2 grupos com uma ideia que estava na minha cabeça. Se eu pegar aqueles pastores que estão em igrejas mais estruturadas e eu trabalhar com eles, formar uma mentalidade, talvez eles sejam as pessoas que vão me ajudar a levantar as igrejas dos pastores mais jovens, com conhecimento, com a informação. Então, eu queria usar essas igrejas mais ou menos de laboratório. E aí eu fiz uma pergunta para os meus pastores. Onde vocês pretendem estar daqui a 10 anos? E a maioria deles respondeu para mim assim, aposentado. Aí eu falei, lascou-se. Por quê? Porque quando você pensa que você vai parar, na sua cabeça você já parou. E aí eu entendo que uma das dificuldades que a gente vai ter nesse processo é conceituar mudança. Primeiro é isso. O que eu aprendi, que foi fantástico para mim, o que é mudança? Existem aquelas coisas que estão do lado de fora, e o cenário que eu vivo, mas eu quero falar da outra mudança, a mudança que gera o crescimento. A mudança que gera o crescimento é um estado mental desejado. Como que a Bíblia chama isso? Sonho, visão. Aí você está lá em Joel e ele fala assim, os velhos terão visões, né? Os velhos terão sonhos. Então, os jovens terão visão e os velhos terão sonhos. Então, o sonho, ele é um estado mental desejado. Eu não tenho ele ainda, eu vou caminhar para lá. Mas ele também é uma visão de futuro. Então, uma das coisas que ajudaria muitos pastores é recobrar a capacidade de sonhar. Eu e você, a gente já tem muito tempo de experiência, nossos cabelos já não deixam mentir. Não é? E a gente já passou por muitos momentos em que a gente sonhou muitas coisas que pareciam impossíveis para a gente naquele momento, e hoje a gente olha para trás e fala, meu Deus, nem acredito que deu certo, porque era muito doido isso que eu sonhei. Então, assim, por que aconteceu? Eu não estou abrindo mão aqui em nenhum momento da visão do Espírito, da unção de Deus. Eu quero dizer da minha parte dentro do projeto do Senhor. Quando Neemias chega diante de umas muralhas caídas, ele não está visualizando o problema, ele está visualizando a muralha refeita. E é isso que dá força. Então, quando um pastor e uma pastora pensa, eu quero pensar na minha aposentadoria, ele deve pensar nisso, planejar isso. Mas ministerialmente falando, isso é um fiasco. Como é que eu quero ser parte daquilo que Deus está fazendo agora? Para onde eu quero ir? Então, pense em onde você quer levar a sua igreja. É um estado mental desejado. Ele não existe ainda. Ele vai ser alcançado. E aí você pode pensar que para você chegar lá naquele sonho que você tem, qual o primeiro passo você vai dar? Às vezes a gente também coloca um sonho e a gente já quer ele totalmente pronto. E isso desanima a gente. Então essa é a primeira coisa. A mudança que eu desejo é um estado mental que eu gero. Um estado que o Espírito Santo alimenta no meu coração, que me fortalece. A minha parte é o primeiro passo que eu dou. Quando eu der esse primeiro passo e as coisas funcionarem, eu tenho que fazer festa. Eu tenho que aprender a celebrar. Porque a gente também reclama demais. E não chega lá. Quanto mais eu sou grata, quanto mais eu celebro, mais eu adquiro força para o passo seguinte. Quando eu estiver diante de algum desafio, quem me dá suporte? Quem cuida do meu coração? Então, se eu fizer pelo menos esses 3 passos iniciais, criar um estado mental, ter clareza do meu primeiro passo e conseguir pessoas que vão me dar suporte, eu já ganho um impulso imenso. É o que eu tenho feito e que tem dado certo para mim. Legal. Deixa eu aproveitar aqui, antes da gente virar para um outro tema, como é que você tem sentido
talvez na sua região e outros lugares onde você passa, os pastores nesse tempo pós-pandemia. Como é que está esse estado mental deles? O que eles estão pensando, sentindo? Eu creio que, assim como eu, muitos ainda estão confusos, porque a gente perdeu completamente aquela perspectiva do que vai ser o futuro. Então, um monte de coisas novas apareceram, não é? A gente teve que colocar estúdio dentro das nossas igrejas. Teve muitos membros que não voltaram depois da pandemia e sei lá Deus onde eles estão andando, porque a gente às vezes acha que eles estão nas nossas lives, mas pode ser que não estejam. Ou na de outros, né? Ou na de outros, ou pipocando de um lugar para o outro, pegando 5 segundos de cada mensagem. Eu sinto que muitos pastores e pastoras cometeram um equívoco, que é muito normal de acontecer. Quando passa uma crise, a sua tendência é voltar para o que você já tinha antes. E eu sinto que o estado mental de alguns líderes e algumas líderes é de tentar recuperar aquela igreja que ele tinha antes. Então, você nunca recupera aquilo que você tinha antes, depois que acontece uma crise. Eu vejo isso muito claramente quando a Bíblia fala da construção do templo, né? Da reconstrução do templo. O texto nos profetas diz assim: os novos estão celebrando, porque eles nunca viram um templo antes, então eles estão fazendo maior festa com aquele templo que eles têm. Eles nunca viram aquilo, é uma conquista e eles estão felizes. Mas os velhos, que lembravam como era antes, choravam diante do novo. E foi preciso o profeta dizer: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Percebe? É a glória da casa, mas a casa nova é menor. Se eu não acreditar na glória, eu não usufruo a casa. É verdade. Então eu preciso aprender a usufruir a casa. Principalmente porque os novos não tinham nada daquilo. E para eles é uma conquista. Então, essa dialética, assim, é complicada às vezes para nós pastores fazermos. E a outra coisa é a questão de saúde mental mesmo. Como você perde os seus referenciais, eu não prego mais como antes, o povo não me escuta a 1 hora de sermão que eu tinha, o povo não vem à igreja. A escola dominical hoje, em muitas igrejas, ela é assim, muito retrógrada em relação à universidade, que também já é retrógrada. É uma série de formatos de aprendizado. Não estou falando de conteúdo, não. Estou falando de formatos de aprendizado. Que os jovens são ágeis, vão no YouTube buscar as informações. As pessoas que querem avançar hoje estão estudando de outras maneiras. Eu fiz um curso online, gente, penei. Eu quero perguntar um negócio pro professor, mas a aula é gravada, então meu modelo mudou. Né? Então, usar o chat são coisas que foram difíceis. E eu vejo que muitos pastores têm essas dificuldades também. Então, eu creio que tudo está muito relacionado com essa mentalidade de aprendiz por causa disso. Né? E só retomando ainda sobre a mentalidade de aprendiz, porque eu trabalhei muito tempo com a nova geração, quase 22 anos, focada em crianças, adolescentes e jovens de forma mais pontual. E você falou algo aí que eu achei bem interessante, aquele texto do profeta, né? Que os jovens terão visões e os velhos sonharão. E muitas vezes eles param de sonhar. E quando a gente trabalha com gerações e mudança de mentalidade que o líder precisa ter para conduzir as pessoas, muitas vezes a gente percebe uma resistência dos mais velhos, né? E aí eu lembro que o último ministério que eu atuei, um dos pontos que a gente começou a trabalhar na igreja foi essa questão dos velhos sonharem. Porque muitas vezes você pega os mais velhos e você pergunta para eles quais são os seus sonhos? O sonho dele é pro neto, é pro filho, o sonho dele não é para ele. Ele não se vê mais vivendo alguma experiência bonita na vida, né? Então, esse texto ele é tão profundo e que tem a ver também com o ministério dos pastores, dos líderes. Muitas vezes a gente para de sonhar. E quando a gente para de sonhar, é exatamente isso que você trouxe pra gente, né? A gente a mentalidade de aprendiz, ela não flui. Porque a mentalidade de aprendiz tem a ver também com os sonhos que você que são produzidos em você e que você se permite viver. Isso tem a ver com o ministério, né? E quando a gente também para de sonhar, a gente para de produzir. Isso. E aí vai gerando alguns tipos de desafios também mentais pra gente, né? Que tem a ver com como a gente pode trabalhar melhor a nossa saúde emocional. Hoje a gente tem falado muito sobre inteligência emocional, né?
Quantas palestras, conteúdos a gente tem disponíveis sobre isso para que a gente trabalhe melhor a nossa inteligência emocional. E a Bíblia, as Escrituras trazem tantas informações para a gente sobre isso, né? E como você desenvolve isso com a sua equipe? Como você trabalha a saúde emocional deles, a inteligência emocional deles? Quando veio a pandemia, a gente passou por esse processo também de desarticulação total. E eu tinha acabado de assumir, eu estava há 1 ano como bispa numa região. A maioria dos pastores não me conhecia. Eu ainda nem tinha visitado todas as igrejas presencialmente. E aí a gente descobre, né, as reuniões virtuais. Naquele momento, meu primeiro pensamento era conseguir agregá-los. Assim, eu preciso juntar eles em algum lugar, né, para que a gente possa ter algum tipo de contato. E na igreja metodista, a estrutura funciona assim. O bispo tem um corpo inicial, né, o bispo ou a bispa de ajudantes, que a gente chama de superintendentes distritais, que são pastores que cuidam de grupos menores de pastores e de igrejas. E a gente tem as igrejas locais também divididas nesses lugares que a gente chama de distritos, que são geografias por proximidade. Mas não dava para viajar nem assim. Eu tenho igreja que está a 300 quilômetros, 500 quilômetros de outros. Eles não eram habituados com reuniões virtuais. Foi meio dificultoso. Mas eu comecei um projeto que eu dei o nome para ele de Plano de Voo. E até hoje, desde 2020, a gente está se reunindo toda quarta-feira, de 9 às 10 da manhã. E a gente trata temas os mais diversos, né, da vida pastoral, desde questões administrativas, organizacionais, a também esse espaço de partilha sobre necessidades deles e tudo mais, né? Eu comecei a falar muito para eles também sobre a minha própria história, as dificuldades que eu tive no início do meu ministério, de me ajustar numa cultura, de ser a pastora que as pessoas esperam e depois não ser mais, porque a gente precisa se livrar um pouco dos estereótipos que as pessoas botam, senão a gente não avança. De agradar a Deus, porque esse é o terror do pastor e da pastora que busca o Senhor, saber se está agradando ou não, se vai funcionar ou não, porque isso é uma responsabilidade eterna. E a gente começou a tratar esses assuntos. Eu percebo que depois de 3 anos a gente se reunindo regularmente, vários dos meus pastores que tinham muita dificuldade e até desconfiança em expor as suas dificuldades, fazem isso hoje com uma relativa facilidade. Começou com a formalidade, mas de vez em quando hoje eu escuto: bispa, fulano me ligou para conversar comigo, aí eu queria que a senhora me ajudasse, porque eu queria compartilhar com ele alguma coisa. Eu vi que aquilo que começou na formalidade hoje está começando a acontecer espontaneamente. Eles conseguirem ver uns aos outros como companheiros de jornada. Porque a gente vive um mercado religioso aí no nosso mundo hoje, e às vezes a gente pensa que essa competição está só entre denominações diferentes, mas às vezes está dentro das pessoas da mesma organização. E quanto mais você busca uma ideia de reino, que é o que a gente está fazendo aqui, pessoas de denominações diferentes, histórias de vida diferentes, conversando sobre reino de Deus, mas a gente percebe que nossas lutas são mais ou menos parecidas. E eu acho que desarmar é um passo muito importante para garantir saúde mental. Medo do que vai acontecer comigo se eu contar que eu estou frágil, né? Eu acredito que essa é uma barreira que eu tenho me esforçado muito conscientemente para interromper, né? Nessa minha trajetória com eles, de que eles sintam que a gente tem uma segurança para viver. Que é um espaço seguro, né? Que aquele ambiente ali que eles convivem, né? De pastoreio mútuo, é um espaço seguro para que eles possam abrir o coração, serem vulneráveis também, né? Acho que a vulnerabilidade é um tema que tem se falado tanto, que também ajuda quando eu posso ser vulnerável num ambiente que é um espaço seguro para mim. Eu acredito que as mulheres estão mais acostumadas com esse negócio de vulnerabilidade. Para os homens ainda é um pouco sofrimento, mas a gente chega lá. Assim espero. Nas últimas conversas que a gente gravou aqui no podcast, é interessante que foi um pastor menonita, depois um presbiteriano e agora você metodista. Mas nessa troca a gente percebe que os problemas são os mesmos, né? Só muda endereço. É igual falar de filho, né? Só muda endereço. E a gente tem percebido que parece que durante a pandemia o pastor deu aquela engatada na segunda e falou: eu tenho que dar conta desse negócio, e sofreu junto com o pessoal, fez funeral, aconselhou, etc.
e ele não cuidou dele mesmo, né? Alguns pastores com quem eu tenho conversado viveram histórias assim que não dá nem para imaginar, nem descrever, né? De situações que nunca tinha imaginado passar na vida, né? E aí a gente começa a perceber agora, nesse pós-pandemia, talvez um estado assim meio silencioso, né? de doença emocional mesmo, mental, né? E que os pastores têm dificuldade de assumir, né? Porque eles são o anjo da igreja e tem que dar conta, né? Então, talvez a pergunta hoje seria como é que o pastor pode trabalhar essa questão da saúde mental, como desenvolver a saúde mental equilibrada nesse tempo pós-pandemia? O que ele deveria fazer para, pelo menos, fazer uma avaliação? Deixa eu checar se eu estou bem, se eu não estou. Enfim, o que você recomendaria? Então, eu acredito que Deus ele tem colocado para a gente muitas ferramentas que a gente tem medo de usar por considerar que elas não são espirituais. Desde o início do meu ministério, eu tive uma situação muito difícil no começo desse ajuste, dessa questão cultural, das tensões políticas que também invadiram a igreja num determinado momento, trouxeram uma carga de peso muito grande. E um dia eu me senti nessa situação assim de achar que eu não ia dar conta daquele momento que eu estava vivendo, né? Eu me lembro assim de sentar no chão da minha cozinha, foi dramático, assim, dava uma cena de filme, né? Eu sentei no chão da minha cozinha, eu segurei meu celular na mão e muitas coisas acontecendo no WhatsApp, né? E eu, gente, por favor, vamos nos acalmar, nós estamos muito nervosos, não sei o que lá e tal. Por fim, eu joguei o celular e falei, Deus, eu acho que era um psiu. Eu pensei que era chamado, mas era um psiu só que o Senhor fez pra mim. Eu não sei se eu dou conta. E foi muito difícil, chorei muito naquele dia e liguei para um amigo meu. E falei para ele assim, se você não me ajudar hoje, eu vou morrer. Foi desse jeito. Se você não me ajudar hoje, eu vou morrer. Eu preciso de um psicólogo. E eu comecei um processo, foi muito difícil. Às vezes eu falo com as pessoas, né? Eu tenho falado bastante sobre terapia. Já fui considerada uma pessoa fraca por fazer terapia. Mas o apóstolo Paulo diz que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então eu acho que eu estou no lucro. Mas entender a mim mesma me ajuda a ouvir melhor a voz de Deus. Eu consigo separar o que sou eu que estou sentindo e qual é o impulso que o Espírito está me dando. Quando eu estou doente emocionalmente, eu não consigo fazer isso. E um dia eu ouvi uma pessoa dizer uma frase que sintetizou para mim esse pensamento. Sem sanidade, não há santidade. Então, eu vou até anotar aqui. Isso, foi ótima. Não é minha frase, mas é perfeita e eu trouxe ela para minha vida. E imediatamente, quando a pessoa falou comigo aquela frase, eu me lembrei do endemoniado de Gadara. Quando você não está bem emocionalmente, a gente abre também as portas para todo um movimento do reino espiritual que a gente sabe que existe e que ele toma posse da gente em momentos de confusão, né? Satanás atua no caos. Quando ele promove o caos. Ele promove e atua dentro dele. E se você entrar nessa onda, você vai embora. Muitos pastores começam muito bem em suas jornadas e terminam se sentindo frustrados, fracassados, angustiados. Não porque fracassaram ministerialmente, são sentimentos. Muitas vezes nem é realidade. Mas se eu viver a minha realidade baseada no meu sentimento, a Bíblia já diz que o coração do homem é enganoso. Eu corro o risco de despirocar mesmo a cabeça e ir para outro rumo que não é. E o que Jesus faz com o endemoniado de Gadara? Jesus repreende os demônios. Eles saem dele. Mas antes desses demônios, como é que era a vida dele? Era violência, era agressividade. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo com ele. Tentavam contê-lo. Então, colocavam ele em correntes. Então, quando você está confuso emocionalmente, as pessoas ao redor não conseguem lidar. Elas vão te acorrentar mais ainda. Mas quando Jesus promove a libertação daquele moço, como que as pessoas encontram ele? Tranquilo, calmo, vestido, organizado, sentado e em perfeito juízo, que a Bíblia diz. Juízo. Sentado em perfeito juízo. Não é? Então, eu acredito que uma pessoa só possa se tornar de fato possessa quando ela já está vivendo um caos tão grande que ela já não tem nenhuma possibilidade de controlar a si mesma e por isso ela é possuída por um espírito demoníaco. Então, um estado confuso ao seu redor vai abrir portas para forças espirituais do mal atuarem. E o pastor e a pastora é um ser humano como qualquer outro. Então, nós já tivemos nossas crises, se a gente fosse honesto, ou no banheiro,
ou na estrada dirigindo sozinho, ou naquela hora que ninguém vê, você já deu uns gritos doidos. Fala a verdade. Eu já parei na beira da estrada e já dei uns gritos doidos. Que eu não podia dar na minha casa, porque eu não quero assustar meus filhos, minhas filhas, porque eu não quero dizer, às vezes, para um pastor que está numa luta ali, que a minha está maior do que a dele, porque não se trata de comparadores. Então, para onde que eu vou? Então, se você tem condições, eu essa semana fiz uma parceria com uma clínica psicológica em Brasília para que meus pastores tenham acesso à terapia no processo de ela chamou de tarifa social, de ter acesso. Se você tem condições, vença teu preconceito. Procure alguém. Converse com essa pessoa. É alguém que vai te ouvir. As pessoas falam assim, vou pagar os outros para me ouvir, para eu mesmo resolver seus problemas. A função do psicólogo é ajudar você a falar em ordem. Quando você falar em ordem, você mesmo resolve. Você está puxando o fio das suas dores. É ajudar a elaborar, né? A elaborar. O que está dentro de você, né? A conversa ajuda você a elaborar. Outra coisa que a gente perdeu é a habilidade de meditar nas escrituras. Muitos pastores e pastoras só leem a Bíblia para fazer o sermão. Quando é que Deus fala com você? Você está muito preocupado que Deus te deu uma palavra para você falar para os outros. Hein, pastor e pastora? Você está muito preocupado com uma palavra que Deus vai te dar para falar com os outros. Você precisa ser desafiado a sentar-se para ouvir o que Deus tem para falar para você. Né? O processo verdadeiro da palavra é isso. A Bíblia está aqui, eu trago ela para mim. E depois daqui ela sai para os outros. Muitas vezes a gente está pegando a palavra e fazendo só esse movimento aqui. Quando o movimento é esse. E quando eu me encho, eu tenho. Mas se eu me esvaziar... Então, eu acredito que esses momentos de esvaziamento acontecem. Você precisa aprender a diagnosticar você mesmo. É uma outra coisa que a terapia ajuda. Hoje, eu vejo os meus próprios gatilhos, que antes, quando eu vi, eu já tinha destrambelhado. Então, me ajudou. Eu leio a Bíblia de outro jeito. Eu procuro pessoas que me inspirem. Eu leio coisas só porque eu gosto. Porque não tem nenhuma utilidade, que eu não vou usar aquilo para nada. Mas porque eu gosto, porque enche o meu tanque, né? Eu acho que são lições, assim, boas. E o Wayne Cordeiro tem um livro lá, né? Que eu gosto muito dele, que chama Mentores Segundo o Coração de Deus, que ele fala sobre quais as pessoas que eu vou atrair para minha vida. Inclusive mentores bíblicos, personagens que eu me inspiro neles, que eu olho. Então, eu admiro muito Elias. Aquele dia que ele sai, depois de ter vencido, muitos pastores estão preocupados com o fracasso. Preocupe com o sucesso. Quando as coisas dão certo, é perigoso também. Elias tinha acabado de expulsar né, fazer descer fogo do céu lá, expulsado e matado os profetas. Ele estava cansado da vitória. Então, quando veio o enfrentamento, ele não tinha condição de lidar com aquele enfrentamento. Mas ele tinha acabado de vencer. Então, até mesmo o sucesso exige descanso. Você fez uma coisa, foi muito bem sucedida, pare um pouco. E o que Deus dá para ele? Deus dá para ele uma companhia, porque o anjo vem e fica com ele. Então, quem está angustiado, deprimido, sofrido, não pode ficar sozinho. Deus dá para ele comida. Então, a gente precisa de uma alimentação boa, precisa de água, precisa de exercício físico, né? E a gente precisa de sono. O anjo também deixou ele dormir. Acordou, deu comida, deixou ele dormir de novo. Acordou, deu comida, deixou ele dormir de novo. Agora falou, agora nós vamos caminhar. Então, foi companhia, foi descanso, foi alimento e foi exercício. Quando ele chega, depois de 40 dias andando e entra na caverna, agora ele escuta Deus. Então, acho que são ferramentas que a gente precisa buscar, não tornam a gente menos cristão, menos servo. Se precisar de um remedinho, é um tempo, né? Eu brinquei outro dia num post no meu Instagram, eu prefiro... A médica falou isso pra mim. Eu precisei tomar um remédio por um período, e aí eu falava com ela assim, mas eu sou pastora, eu não posso, o que eu vou dizer pro irmão? Parece que eu não tô tendo fé. Aí ela disse, isso não tem nada a ver com fé. Isso é orgânico, isso é do corpo. Se você tivesse quebrado o braço, você não ia no médico para ele colocar um gesso? A sua cabeça tá um pouquinho quebrada, seu coração tá um pouquinho quebrado, o peso tá muito. É melhor um remédio controlado por um tempo do que uma vida inteira descontrolada. Aí eu falei, passa a receita aí, mulher. Muito bom. Agora, como o pastor pode, então, ajudar os líderes e membros da igreja nessa mesma direção? Porque
primeiro tem a ver com ele quebrar as barreiras, né? Mas e o passo seguinte, como é que ele ajuda o pessoal da igreja? Então, quando você coloca a tua vulnerabilidade, eu acho que a história de cada pessoa é diferente. Como você falou no começo, graças a Deus não é receita de bolo. Mesmo as receitas de bolo às vezes não dão certo. Uhum. Mas eu acredito que uma coisa importante que eu tenho aprendido é, eu conto a minha história. Eu digo o que está acontecendo comigo. Você precisa ser modelo. A Bíblia fala isso. E às vezes a gente pensa assim, eu preciso ser modelo naquilo que deu certo, que foi bem sucedido. Não, mas eu também posso ser modelo naquilo que não deu. Eu posso contar para você a minha dificuldade, para que você também não erre como eu errei. Se fosse para a gente ser modelo só nas coisas positivas, a Bíblia não contaria a história de Davi e Urias. Vamos esconder isso aqui, porque isso aqui é muito feio de contar que um rei fez. Mas como Deus trabalhou naquela história difícil e transformou aquele erro em uma potência com o governo de Salomão depois, Deus também quer trabalhar nas dificuldades que a gente teve. Então, não tenha medo de se colocar no modelo daquilo que você também está construindo, buscando para você. Quando a gente sempre escuta falar aqui no Summit que quando um líder melhora, tudo melhora. É verdade. A melhor coisa que pode acontecer com um líder é ele melhorar e as pessoas vão querer saber o que está acontecendo. Inspirar as pessoas, né? O que você está fazendo, pastor? Né? A gente viveu isso. Assim, quando a gente era pastor em Cataguás, nós começamos a buscar muito a Deus nesse processo do discipulado e tal, assim. Uma das primeiras coisas que mudou foi o jeito da gente pregar. Nem a gente tinha se tocado. E aí os irmãos disseram assim, pastor, tá mudando. Aí a pastora tá mudando. O que está acontecendo? Então isso é uma inspiração, né? Deixe que as pessoas vejam os processos que Deus está fazendo na sua vida, né? Pergunte para elas se vocês conseguem ver que eu estou melhorando. Em que vocês acham que eu posso melhorar? Colocar-se vulnerável facilita que os líderes façam isso também. Eu acho que uma segunda coisa é desmistificar. Porque a gente tem coisas que são espirituais, tem coisas que são emocionais, tem coisas que são físicas. E às vezes a gente mistura essas coisas todas, né? O administrativo da igreja não é espiritual, só o sermão que é. Eu não posso tomar um remédio para cuidar das minhas emoções porque isso não é espiritual, porque eu tenho que vencer tudo pela fé. Eu acho que a gente mistura categorias. O que é espiritual, o que é do espírito, é aquilo que promove vida. Então, se a vida está sendo promovida naquilo que eu estou fazendo, é espiritual também. Então, fazer caminhada é espiritual. Porque a Bíblia fala que eu tenho que ensinar meu filho andando pelo caminho. Né? A comida é espiritual. A Bíblia me ensina a dar graças cada vez que eu vou comer. Então, se eu transformar as coisas em espirituais nesse sentido do cotidiano, eu facilito para o meu liderado ver. Mas também não espiritualizar o que não é. E aí eu acredito que é o exercício do discernimento. Seja o grande dom que o pastor e a pastora precisam buscar para o cuidado dos seus liderados. Eu preciso aprender a discernir. A Bíblia fala de discernir os espíritos, discernir as épocas, discernir os momentos. Considerando que a pandemia trouxe novos ensinos para a gente, revise a agenda da sua igreja. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não dão resultado. E não temos coragem de enfrentar. Porque já tem 50 anos que a gente está fazendo esse estudo bíblico, porque já tem 50 anos que a gente faz o encontro nessa hora. A gente não vê que as pessoas mudaram o tipo de trabalho, mudaram o tipo de relacionamento com a igreja, mudaram com o uso das tecnologias, e eu não avanço nessa direção. Então tenha coragem, porque às vezes nós líderes esgotamos nossos liderados. Somos a causa das angústias deles muitas vezes, né? E eu acredito também na importância do treinamento. A gente não olha, às vezes, para a vida da igreja como um espaço de treinamento efetivo. Ou a gente pensa em treinamento só para as atividades que vamos fazer. Mas nós podemos treinar pessoas para que elas sejam melhores. Né? E se o pastor e a pastora entender isso, eu acredito que são 3 dicas aí que podem ajudar. Legal. E como você trabalha, né, bastante com pastores, né? Você lidera uma equipe pastoral que lideram pessoas, né? O nosso trabalho aqui é diretamente com pessoas. E pessoas têm os seus diversos tipos de dificuldades emocionais, físicas, enfim.
A gente tem esse suporte da ciência para nos ajudar a nos situarmos na vida, a ter alguma composição de medicamento que também vai ajudar por um determinado momento, para que você tome, para ajudar você a viver melhor. E a gente também tem a área do aconselhamento bíblico, né, que também ajuda. Eu acredito que um dos pontos que a gente precisa ajudar também os nossos pastores a ajudar as pessoas é procurar essa formação também. Ou se você não vai procurar a formação da ciência para ser um psicólogo, um psicanalista, mas que eles se preparem também, né, para ajudar as pessoas. Através do aconselhamento bíblico, ele também é uma ferramenta que soma a tudo que a gente já tem. Porque muitas vezes a gente repara pessoas que não estão preparadas para ajudar o seu rebanho, para ajudar as suas ovelhas. Então, eu acredito também que uma das coisas que a gente precisa contribuir é ajudá-los a se preparar, né? A ter uma equipe de aconselhamento bíblico na igreja, que essa equipe pode olhar e falar assim, ó, esse caso aqui, eu consegui ir até aqui, mas eu preciso de uma ajuda de um profissional para que ele consiga avançar e se reconhecer melhor, elaborar melhor aquilo que está dentro dele, né? Então, vocês trabalham com aconselhamento bíblico também? Como funciona? Então, a gente, no nosso processo de formação pastoral, hoje até na grade do seminário, a gente vai ter várias disciplinas sobre a questão do aconselhamento, né? E eu acho que um ponto muito importante que você coloca é o seguinte, eu não gosto muito do pastor psicólogo. Aí eu vou dizer assim, um certo limite que eu tenho, porque eu penso que são áreas distintas do conhecimento. Eu não acredito que um pastor precise ser um psicólogo para ele poder aconselhar melhor as pessoas. Eu entendo que a ciência tem a parte dela, mas o evangelho e o poder de Deus têm o seu lugar. Amém. E aí a espiritualidade é um outro valor. Então, eu vejo que a Bíblia ela fala muito, né, da questão da mentoria, de Jesus ali como mestre, como que ele está ensinando as pessoas a viverem melhor e dando essas ferramentas. E eu acho também que, embora a gente tenha esse espaço na faculdade, a maioria dos seminários das igrejas vão ter, você precisa continuar desenvolvendo essa habilidade. Então, existem algumas ferramentas, alguns instrumentos, algumas coisas que estão sendo feitas, né? Tem se resgatado muito a questão da meditação cristã. Colecto Divino, né? Eu tenho uma pessoa que eu sigo, ela tem um perfil no Instagram sobre os cristãos que meditam, né? Eu achei aquilo engraçadíssimo de começo, porque como assim? Porque a minha mente quem medita sei lá, monge budista. Mas a Bíblia fala tanto sobre isso, como é? E aí eu fui investigar, fui saber. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer para reduzir o ritmo. E aí, o aconselhamento pastoral, eu entendo que ele é uma ferramenta específica. Essa é uma coisa que Deus nos deu. O pastor é um conselheiro, a pastora é uma conselheira. Então, você precisa se aprimorar nisso. Mas entender também o que é aconselhar. Nós estamos em um mundo onde a manipulação se tornou uma ferramenta comum da gente utilizar. E pessoas que estão em posição de discurso, professor, jornalista, pastor, nossa, só aqui já adquiri, né, 3 coisas aqui na lista, né, que são profissões onde a gente já sabe, por pesquisa, que a gente tem a possibilidade de ter pessoas manipuladoras que vão buscar esses lugares, porque são o lugar do discurso. Então, o meu objetivo como conselheira não é dizer o que você vai fazer. Acho que a gente precisa separar isso muito bem. Então, o pastor e a pastora precisam de treinamento para entender qual é o lugar dele mesmo, como conselheiro também. E a formação das equipes de aconselhamento é tão importante quanto as equipes de intercessão. Porque a gente tem muito treinamento para intercessores na igreja, mas tem poucos treinamentos para aconselhamento. E entender se, no caso dos leigos e leigas, membros das igrejas, participantes, se isso é um dom que a pessoa tem. Então, o pastor e a pastora precisam ser muito criterioso ao selecionar, para que ele não coloque, às vezes, uma pessoa com alguma tendência manipulativa que vai trazer mal. A gente tem visto no Brasil as consequências de um discipulado que não é criterioso nesse sentido, né? Bom, como já falamos aqui, você lidera muitos pastores e pastoras. O que você poderia dizer assim que são características de um pastor que está sendo frutífero no ministério, que, vamos chamar assim, está dando certo? Que características tem esse pastor? Eita, eu vou dizer um negócio que eu acho inusitado e que eu descobri ao longo do caminho.
Pastores bem-sucedidos são alegres. A alegria é uma marca do ministério da gente. Não significa que não está tendo problema, nem dificuldade, mas eu vejo que quando uma pessoa é alegre, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, isso significa que ele está em um momento de fluir do ministério dele. Muita gente relaciona frutificação com um processo meramente burocrático da vida da igreja. Eu posso estar plantando bambu chinês nesse momento no meu ministério. As raízes estão crescendo para baixo, ninguém está vendo ainda, mas eu já vislumbro. A segunda característica que eu vejo de um pastor bem-sucedido é justamente a curiosidade. O pastor bem-sucedido é curioso. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Qual que é a coisa nova que está rolando por aí, né? Ele é uma pessoa que está sempre investigando possibilidades, porque ele está se expandindo. Porque ele tem uma mente aprendiz, ele está se expandindo. Ele também é uma pessoa, ou ela, que tem, assim, eu vejo, né, um certo descontentamento santo. Tá bom, a minha igreja, mas, assim, tem alguma outra coisa ainda. Tá legal, mas eu quero alguma coisa a mais, né? E eu vejo que uma característica dos pastores que estão frutificando é ter um olhar mais para o futuro do que para o passado. Mesmo que ele já tenha estado em uma igreja ou em um momento do ministério em que as coisas pareciam fluir muito melhores do que agora, se a gente ficar muito nostálgico, aí a gente se trava de novo lá atrás. Ele é aquela pessoa que sempre vai pensar que o melhor de Deus está por vir. Eu vejo isso com muita força em vários dos pastores que eu lidero, e quando eu observo o tipo deles, a maneira como eles encaram as situações e as igrejas deles, eu vejo que eles estão frutificando e que estão fluindo muito mais. E uma coisa também muito importante que eu vejo neles é eles não culpam os outros pelas coisas difíceis que eles estão vivendo. Eles sempre se posicionam para dizer assim, eu tô tendo essa dificuldade, eu tô tendo esse problema. Mesmo quando ele reconhece que às vezes tem alguém na igreja com quem ele tem um grande conflito, ele não coloca a responsabilidade das coisas erradas sobre os ombros de outras pessoas. Ele tem sempre um senso de estar se posicionando ali diante daquilo como que, qual é a minha parcela nisso, né? São coisas que eu vejo assim nitidamente, de cara, assim, acompanhando eles. Legal. Já dá para fazer uma listinha aí para ir. Checklist. Porque quando a gente fala de ser frutífero, né, é dar frutos. E a forma como eu vejo que um ministério ele dá frutos é quando isso se expressa na vida das pessoas. Então, se tem transformação de vidas, se as pessoas estão sendo transformadas, e isso está sendo evidente, o seu ministério está sendo frutífero, né? Não é aquele ministério, não é o sucesso como muitas pessoas pensam, mas são a transformação de vida. É como as pessoas estão sendo impactadas de alguma forma pelo que você está fazendo. Eu acho que o ser do pastor e da pastora se torna muito importante nesse momento, porque às vezes eu quero checar se o pastor ou a pastora está sendo bem-sucedido indo na igreja dele no culto de domingo à noite. Se tiver muita gente, então ele é frutífero. Se não tiver... Mas às vezes isso são coisas passíveis de serem mascaradas. Então, quando você me pergunta das características, eu quero olhar para o ser desse pastor, porque o caráter dele ou dela vai revelar a igreja que ele está liderando. Então... É uma pessoa humilde, né? É uma pessoa que aprende com os outros, é uma pessoa curiosa. Eu acredito que esses valores ajudam. Aí, essa pessoa me desperta curiosidade de eu ir lá ver a igreja dela. Por causa dela. E não um movimento contrário. Porque muita gente, às vezes, está fazendo uma publicização, né? Uma aparência que, às vezes, lá na hora você não percebe, né? E isso independe de idade. Se o cara é jovem, se é velho, se já tem muito tempo de ministério, se está começando agora. Quando eu percebo pessoas com essas características, eu, como líder, invisto nelas mais. Porque eu sei que elas vão render com aquilo lá, né? E vão terminar bem em suas jornadas, assim. Eu acho que é muito complicado quando um pastor não termina bem a sua carreira, porque ele foi perdendo a alegria ao longo do caminho, né? De outro lado, a gente tem que perguntar também sobre os erros, né? Quais são os erros mais comuns que você observa nos pastores? Quer pular essa parte? Não. Vou falar um pouco dos meus, eu acho. A partir daí, eu acredito que muitos pastores e pastoras possam se identificar.
um dos erros que eu mais cometi foi com a preocupação de não perder aquela pessoa, eu deixei de fazer o confronto que eu deveria fazer. Então, isso já aconteceu algumas vezes. Porque a gente sabe, e foi meu pai que me deu essa lição, assim. Existem cabritos e existem ovelhas. Existem pastores e existem mercenários. E Jesus foi que falou isso. Se você não souber a diferença, você vai tratar uma ovelha como fosse um cabrito, e um cabrito como fosse ovelha. Você vai tratar um pastor como fosse mercenário, e um mercenário como se fosse pastor. Então você precisa ter a coragem de separar o rebanho. É claro que isso vem com a maturidade, mas no início a gente, assim... E aí a gente não está falando de dizer pessoas boas ou ruins. Jesus está falando de caráter, comportamento e aquilo que vai proteger o teu rebanho. Se você tiver um rebanho de ovelhas, você colocar um cabrito lá dentro, ele vai fazer com que as ovelhas se dispersem todas, ele vai ficar dando cabeçada em todo mundo, ele vai ferir o restante, e a responsabilidade não é do cabrito, essa é a natureza dele. A responsabilidade de separação é do pastor, porque ele é que sabe do que as ovelhas precisam. Então, eu já tive muito receio de fazer confrontos e acabei deixando que algumas coisas e pessoas importantes e preciosas se perdessem. Então, eu percebi que eu precisava trabalhar isso em mim. E aí, talvez até muitas pastoras enfrentem isso de jeitos mais expressivos do que pastores, porque a cultura tende a colocar nós mulheres como aquelas pessoas pacificadoras. A gente tende a ver uma mulher, quando ela lidera com certa firmeza, como se ela fosse truculenta, arrogante, petulante. Essas características são vistas nos homens de outra maneira. Então, eu tive que aprender a achar o meu jeito de fazer isso. E aprender a ter conversas difíceis foi uma das lições mais complicadas. Quem me ajudou um pouco nisso, assim, foi a Brené Brown. Assim, os livros dela, para mim, me ajudaram muito nisso. Eu acho que uma segunda coisa é que o pastor e a pastora, para ele poder avançar no ministério, ele precisa conhecer seus próprios gargalos. Então, as coisas que eu não gosto de fazer no meu ministério podem ser aquelas que vão me derrubar. Muitos pastores e pastoras olham muito o púlpito. Então, ele acha que se ele tiver um bom sermão, ele vai conseguir conduzir a igreja bem. E, às vezes, ele se dispersa de outras coisas, como o lado administrativo da igreja. Então, se ele não for um bom administrador, aí vou dizer que Jesus também chamou a gente de mordomo. Se você não for um bom administrador, o que você ganha no púlpito, você perde na porta. Então, você precisa desenvolver a administração. E aí, essa também é uma questão que, muitas vezes, eu, no início do meu ministério, aí, mais especificamente como bispo, porque como meu marido é pastor, e ele é bom nessa parte de administração, quando a gente estava os dois na igreja, ele fazia essa parte, eu fazia a outra. Então, bons parceiros também ajudam muito, né? Mas depois que eu fiquei como bispo, agora eu tenho que dar conta da administração de uma região. E eu me via falando muitas vezes, gente, eu não sou boa nesse negócio de administração. Gente, eu tenho um pouco de receio desse negócio. E aí a gente passou por umas crises, passou por pandemia, passou por essa problemaiada toda. Um dia a minha tesoureira falou pra mim, eu fui falar um negócio e eu disse pra ela, eu não sei esse negócio de administração. E ela me deu uma lição. Ela disse pra mim assim, bispa, nós já vencemos uma pandemia, estamos vencendo uma série de crises, passamos por muitas dificuldades. Hoje na região não existe nenhum pastor que não está recebendo o seu subsídio em dia, nós não estamos devendo nenhuma conta. A senhora não pode dizer que não é uma boa administradora. Ah, que legal. Então, eu preciso também dizer a verdade sobre mim mesma no ministério. Tanto naquilo que eu sou boa, como naquilo que eu não sou. O pastor e a pastora precisa dizer de si mesmo no ministério. Se reconhecer. Se reconhecer. Isso não é vaidade, não é orgulho. Isso é resultado do seu trabalho, de como você está crescendo, né? E talvez uma das coisas mais difíceis na vida do pastor e da pastora, que faz a gente errar demais a conta, é a hora que a gente desaprende a depender de Deus. Porque você vai passando o tempo, você vai ficando bom. E aí você pensa, agora eu sei. Aí você cai. Só apertar o botão e... Sabe? Eu já me vi, assim, em algumas dessas quedas, assim, eu disse, eu tenho que voltar para aquele lugar da dependência. Às vezes é quando eu tento fazer algum acordo para resolver uma determinada situação que eu não quero enfrentar, ou quando aquela situação é muito complicada para mim,
ou quando eu maqueio a minha vida familiar para parecer aos outros que a minha vida está muito perfeita, são coisas que eu faço na minha força. Eu quero fazer o meu escudo. É como Naamã, né? Eu sou chefe do exército, mas eu sou leproso. Como é que eu escondo isso? Ficando de armadura o tempo inteiro. Aí quando o profeta disse, você tem que tirar a armadura e descer no rio, o problema não é nem descer no rio. O problema é que eu tenho que tirar a armadura para descer no rio. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Mas a cura só vem se eu obedecer. Então eu tenho que dizer que eu não sou essa pessoa que parece tão forte o tempo todo. E aí eu tenho que buscar ajuda no meu momento necessário. Se eu não reconhecer isso, é um erro gravíssimo. Vai me custar a minha igreja, vai me custar o meu ministério, e para alguns pastores e pastoras pode custar a própria vida. Porque a gente tem visto pastores morrendo porque não tem coragem de dizer que não estão dando conta. E então, assim, a dependência de Deus é o meu grande calcanhar de Aquiles, assim. Toda hora eu tenho que lembrar quem é que manda nessa bagaça e não sou eu. Eu tenho uma tarefa, eu tenho uma função, mas não sou eu que mando. Não sou eu que mando. Senhor, como é que vai ser agora? Sabe? E eu recomendo, assim, muito seriamente a todos os pastores e pastoras que parem, pelo menos aí uma vez por semana, além da sua devocional, para o que é que eu tô tentando controlar e que eu não consigo controlar. O que é que pode me derrubar agora, assim? Me considerar uma pessoa passível, né, de alguma dificuldade acontecer comigo, me garante que eu não vou passar. Eu consigo me prevenir, né, antes daquilo ali. E não ter medo. Eu acho que, assim, a gente não se pode deixar dominar pelo medo. É Deus que garante o ministério da gente, então... E talvez esse descanso, né, que você falou, semanal, então para descansar, para ler, pode ser também uma forma de uma poda, né? O que eu preciso parar? Porque pra gente ser frutífero, a poda faz parte, né? Será que tem alguma coisa que tá demais, que eu preciso limpar aqui? De tempos em tempos a gente precisa fazer isso, né? Senão a gente não vai frutificar, não vai... A gente não vai produzir bons frutos nesse processo, porque a poda faz parte, né? Também faz parte da vida do líder, né? Agora, o que você diria para quem quer começar o ministério? Eita! Vem que é bom! Ah, que bom isso! Vem que é bom! É bom! É bom ser pastora. É muito bom. Eu agora que já eu vou completar no ano que vem 25 anos de ordenação como presbítera. Fui seminarista, fui evangelista. Então eu começo hoje a ver os filhos dos filhos, né, de muita gente que eu pastoreei, né? Eu peguei a minha primeira igreja com 21 anos de idade, então tinha uns adolescentes lá, tinha uns jovens, hoje já são pais e mães. Eu consigo ver o lastro no tempo. E aí você descobre que é bom ser pastor. Pessoas que não gostavam... Eu vejo assim, porque eu também sou, como pastora, eu me vejo muito como dom mestra. Eu me vejo como uma mestra. Eu amo ensinar, eu sou boa nisso. E as pessoas que aprendem comigo, aprendem, crescem. Esse é o meu dom. Mais do que pregar outras coisas, assim. Eu numa mentoria, assim, me realizo, né? E vejo isso na vida deles. Então, eu tenho pessoas que eu liderei que se eu não tivesse passado pela vida delas naquele momento e elas não tivessem aceitado passar pela minha, porque é uma troca, né? Hoje eles estão trabalhando em grandes empresas que eles nunca imaginariam, porque achavam que não podiam estudar, que não podia ir além. Jovens que estavam ali naquele serviço braçal e às vezes olhava para um engenheiro, para um empresário e dizia, eu não consigo chegar lá, né? E eu me emocionei demais, porque um dia eu estava em casa e um deles me mandou uma mensagem. Pastora, a maioria deles nem me chama de bispo, porque eu fui pastora deles a vida inteira, e é até difícil chamar de bispo hoje a relação. E ele falou assim, eu estou mandando para a senhora o meu diploma de engenheiro, eu formei na faculdade, eu quero que a senhora saiba. Que bonitinho. Aí eles, e já tem muitos anos que eu nem pastorei mais a igreja, me liga, pastora, eu queria contar para a senhora que eu comprei minha casa própria. Uau. Sabe? Olha, eu queria contar para a senhora que hoje meu filho caiu o dentinho. Até isso me contam. Né? E eu vejo, assim, as marcas que a gente vai deixando na vida das pessoas. Ser pastor e pastora é uma oportunidade de tocar a vida das pessoas num nível, assim... E João Wesley, né, que é o fundador da Igreja Metodista, dizia, se você não puder levar alívio, também não leve aflição. Então, como pastor, eu quero que a vida das pessoas seja melhor.
Se você está começando, eu diria para você, vale muito a pena. Você precisa gostar muito de gente. Goste de pessoas. Goste mesmo. Porque boas pessoas também dão trabalho. Não só as pessoas ruins. Aprenda com as pessoas. Não importa quem seja. A pessoa que está limpando o chão, ela tem um conhecimento que você não tem. Então, você tem que aprender com ela. Não ache que o seminário vai te tornar um pastor. Porque não vai. Ele vai te dar um conhecimento, uma metodologia, uma sistemática. O que vai te tornar pastor são as pessoas. E o que você impacta na vida delas. E eu daria o conselho que eu tomei para mim quando eu fui para o seminário. Eu tinha um versículo, que é meu versículo assim, para a vida. Eu escrevi ele na cabeceira da minha cama no seminário. Eu escrevi ele no convite que eu fiz para as pessoas quando eu fui consagrada como bispa. Dizei também a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Então, é preciso prestar atenção no ministério. É cuidar dele, para você conseguir cumprir. Muito joia. E agora... Peraí, deixa eu fazer mais uma agora, antes da gente ir para o último assunto. E para quem, o pastor que está sem visão, sem esperança, talvez meio desiludido, especialmente depois desse tempo de pandemia, o que você diria para eles ou para elas? Bom, talvez eu vou dizer alguma coisa, que foi também uma experiência que eu vivi, que pode parecer estranho para muitas pessoas. Eu tinha um amigo que ele era uma pessoa assim que todo mundo achava que ele ia ser o melhor pastor do mundo assim da igreja. Ele era carismático, ele era alegre. Mas ele cometeu alguns equívocos, não teve nem nada a ver com esse clima de pandemia, foi muitos anos atrás. Ele cometeu alguns equívocos ministeriais e ele saiu da igreja, saiu do ministério. E eu não tive mais notícia dele. E eu sempre pensava, gente, mas onde será que tá? Imaginei que a vida dele tivesse virado de ponta cabeça. Um belo dia eu fui pro interior participar de um encontro de casais, cheguei lá, quem estava liderando o encontro? Ele. Tendo passado por crise tão grande, pensei, deve ser outra esposa, não a mesma? E aí eu vi que às vezes você está querendo ser pastor institucionalmente e talvez pode ser que Deus te chame para fazer outras coisas, então pastorais, só que talvez não institucionais. Se você chegar em um determinado momento, você entender que você serviu até onde você deveria servir, eu queria te liberar em Jesus para ir fazer outra coisa que Deus pode estar te chamando para fazer, que não necessariamente seja estar à frente de uma igreja. Essa pode ser uma possibilidade. A segunda possibilidade é que todo mundo passa por momentos de desânimo. O fato de você se sentir cansado e esgotado nesse momento não quer dizer que acabou. Olhe de novo para o exemplo de Elias. Passou por aquilo tudo, entrou na caverna querendo morrer. Querendo morrer. Deus me mata porque eu não dou mais conta. O que Deus faz com ele? Olha, você volta pelo caminho que você veio, aí você consagra o fulano, consagra o ciclano e consagra um outro profeta no seu lugar. Se você sente que você não consegue fazer todas as coisas que você fazia antes com a mesma energia, talvez Deus esteja te convidando a ungir a pessoa que vai ficar no seu lugar. Seja generoso também. Compartilhe aquilo que você tem hoje, mesmo que você ache que não é muito, para quem vai vir depois de você. Porque talvez Deus está te convidando também a formar, seu alvo seja formar a próxima pessoa. Terceiro conselho, descanse, meu filho. Cuida de você, escute bons conselheiros. Veja se você por acaso não está tendo mesmo algum problema de saúde, porque depois disso também... observe se o que a gente está vivendo não é o luto coletivo. Nós enterramos muitas pessoas, eu perdi pastores meus, que eu não tive tempo de chorar, que eu, como bispa, não fui no enterro dele, sabe? Um pastor que me ligava semanalmente, morreu com assim, em coisa de 3 dias, eu não pude ir no enterro dele. Nem se eu tivesse conseguido viajar, não chegaria a tempo lá. E eu, até hoje, quando eu me lembro dele... é muito difícil para mim, porque era um amigo que eu fiz. Então, se tá doendo, chore. Você perdeu pessoas, a gente perdeu... a gente não tá de luto só das pessoas que a gente perdeu, a gente tá de luto de um modelo de vida que a gente tinha. Isso é dolorido mesmo. É horrível.
me alivia, porque Jesus chorou 2 vezes. Uhum. Uma quando o amigo dele morreu, e a outra quando ele estava diante da cruz. Ele sua gotas de sangue lá e fala, Deus meu, me ajude e tal, né? Senhor, passa de mim esse cálice. Você acha que ele falou isso com carinha de alegre? Não, ele estava chorando, ele estava sofrendo. Então, o fato de Jesus ter sofrido e chorado me alivia demais. Eu digo, até o Senhor, então eu estou liberada. Me ajuda muito. E o fim de um tempo não é o seu fim, né? Não. Então, terminou um tempo. O final de um tempo não é o seu fim. Pode ser a oportunidade de uma nova fase da sua vida, mas às vezes você ainda está preso ali e acaba não usufruindo desse tempo novo, né? Eu sempre gosto de pensar, toda vez que eu vivo uma transição, o final de um tempo não é meu fim, é a oportunidade de um novo momento de Deus, mas a gente precisa transicionar, né? Precisa. Eu vi uma frase esses dias que me marcou muito, né? Vocês vão ver que eu cito trocentas pessoas. Mas eu vi essa frase que me marcou muito, que a pessoa dizia assim, lamente muito a vida que você não teve. Chore e lamente a vida que você não teve. E depois se levante e celebre a vida que você pode ter. Uhum. Eu achei essa palavra de extrema sabedoria. Porque se eu não lamentar o que eu perdi, eu também vou resistir ao que virá. Então, eu preciso viver essas duas coisas. E a outra coisa é o que a palavra de Deus diz. Ela diz assim, explicitamente, em um tempo de grande perda, há esperança no nosso futuro. Amém. Então, ter esperança no futuro é uma coisa que promove a gente a continuar buscando e a realizar. A promessa de Deus é de esperança no futuro. Uhum. A promessa de Deus é que Ele tem coisas boas pra gente. Que Ele tem um futuro de paz pra gente. Então, tudo que eu vivo hoje é circunstancial diante da promessa que eu tenho de que o futuro vai ser bom. Uhum. Se eu mantiver essa esperança, eu colaboro com Deus para que o futuro bom chegue mais rápido. Uhum. Quanto mais eu resisto às dificuldades e às mudanças, eu também estou resistindo ao projeto de Deus indiretamente. Às vezes eu nem vejo isso, eu não acho isso, mas é o que eu estou fazendo. Se eu resisto a essa dificuldade que eu estou vivendo hoje e não lido com ela, eu estou resistindo ao futuro bom que Deus tem para mim lá na frente. Se eu vencer essa dificuldade, o futuro bom vai chegar. A promessa é essa. E a Bíblia diz que a gente é mais do que vencedor. Eu brinquei com um amigo meu e ele falou comigo, ai meu Deus, pastor, bispo, a senhora me mata. Ele falou assim, o ministério pastoral é muito dificultoso, é muito complicado. Eu falei, é mesmo. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê então que zanga. Porque nós não morremos na cruz ainda. Então a gente tem um caminho. Mas depois da cruz tem a ressurreição. Então, ser um servo de Jesus é ter disponibilidade para o sofrimento. E dar ao sofrimento um significado. Quando a gente dá significado ao nosso sofrimento, a gente passa da cruz para a ressurreição. A plenitude de vida vem de enfrentar as dificuldades que a gente tem. É muito difícil quando elas estão acontecendo. Mas manter os olhos em Jesus é o que garante a gente de seguir, sabe? Então, eu tenho muita esperança de que a igreja no Brasil vai viver momentos muito bons. Eu tenho esperança na minha denominação. Tenho esperança na igreja das outras pessoas. Amém. Tenho esperança no que eu tenho aprendido com meus amigos de outras igrejas. E cada vez mais eu tenho visto a oportunidade, como hoje essa que de viver o reino de Deus, que é de conversar com pessoas que, se não fosse por Jesus, talvez eu nunca conhecesse. Sim, que legal. Bom, podemos ir para um último tema aqui, né, Gil? Capacitação, né? Nós somos apaixonados por equipar pessoas, né? No desenvolvimento das pessoas, de vê-las crescendo. Como você faz isso? Como você desenvolve a sua equipe pastoral? Quais são as ferramentas que você utiliza? Então, eu comecei agora no meu 2º mandato como bispa, e aí eu fiz uma alteração na equipe que estava comigo, buscando justamente assim, pessoas novas para estarem ocupando esses espaços. Eu tenho tomado tempo, porque eu acho que capacitação é uma coisa que demanda realmente tempo. A gente já tem implantado o Summit na nossa região, já tem alguns anos. Ah, muito bom! E aí, como eu tenho uma região geográfica muito grande, eu achei uma bênção de Deus a questão do Summit híbrido. Porque os deslocamentos me custam muito recurso.
Então, a gente fez agora, a gente vai fazer 5 summits híbridos dentro da nossa região nesse ano. Já fizemos 2. Então, a gente já teve uma média aí dos pastores e membros que participaram de umas 80 ou 90 pessoas. Estamos com a expectativa de ter 3 vezes mais até o final desse processo. Também na nossa região, a gente realiza um evento a cada 2 anos, chamado Conexão 316, que é um evento multiministerial. Então, eu levo pessoas que dão oficinas de tudo quanto é assunto de igreja, e as pessoas podem participar até 6 oficinas em cada evento. São 3 dias, a pessoa pode participar 2 oficinas por dia, com uma ministração assim, especial. O primeiro que a gente fez, a gente até levou o Joel Comins, que o tema era sobre discipulado e célula, foi muito bom. Quando estivemos na pandemia, fizemos online. Isso dá uma média de 400 pessoas a cada capacitação, né, que a gente tem feito. Fora isso, eu tenho também, com essa minha equipe que eu montei, reuniões semanais. Eu me encontro com eles juntos, né? A gente faz uma reunião coletiva, mas eles são 8, eu dou para eles 1 hora por semana. Então, nessa 1 hora por semana, eu faço aquela supervisão pessoal. Como é que está o teu distrito, como estão acontecendo as coisas nas tuas igrejas, como estão os pastores, como é que está a tua vida, como é que está o teu sonho, o teu projeto, né? Então, a gente tem também desenvolvido relacionamento a partir disso, tem sido um momento, assim, muito bom. Eu tenho também essa mentoria semanal que eu faço com esses pastores, que a gente chama de plano de voo, que aí é bem abrangente. E já desde o início do meu ministério na Oitava, eu também tenho uma parceria com a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, sobre a questão de célula especificamente, e a gente faz também uma mentoria com eles 1 vez por mês, aí a cada vez dessa eu tenho tido uma média de 20 pastores cada ano participando com eles nessa mentoria também. São basicamente as coisas que a gente faz lá. Legal. A gente percebe que a maior parte dos pastores e igrejas pensam sobre treinamento, assim, coisas pontuais, né? Um curso, uma palestra, tem muito pastor que me liga, dá para você vir fazer uma palestra para motivar os líderes e tal. A pergunta é, como é que a gente pode criar uma cultura? Como é que o pastor pode criar uma cultura de capacitação? Uma coisa continuada, né? Porque tem várias coisas que você falou aí que tem sequência, né? Não são coisas pontuais. Então, para o pastor lá que tem 100 membros, talvez 10 líderes, menos que isso, como é que ele pode criar essa cultura na igreja dele? Então, eu acredito que na liderança, um pastor e uma pastora, para criar uma cultura de capacitação, ele precisa criar uma visão de futuro. Então, eu falava com o pessoal na igreja assim, que a gente usava antigamente um slogan assim, escola dominical, a escola em que você nunca se forma. Já viu isso antigamente? Cresci ouvindo. Deus me livre e guarde. Porque se eu nunca formo, também não chega a lugar nenhum. Agora, você imagina se você pensar numa escola dominical do tipo assim, da pré-escola à pós-graduação. Você está estudando a vida inteira também. Mas você se forma. A questão é que a gente associa formação a sair da escola. E você vai passar a associar formação a mudar de nível. Então, se o pastor criar coisas que são segmentadas, mas que deem uma ideia de crescimento, se ele tiver um trilho de discipulado, se quando a pessoa chegar na igreja, ela sabe, de novo convertido a discípulo que faz discípulos, é o tema que a gente usa na 8ª região eclesiástica. Você é um discípulo, a gente trabalha a questão do discipulado nesse sentido, né? Um discípulo é uma pessoa que ensina outra pessoa no nível da sua maturidade, para que ela possa adquirir uma experiência com Deus. Se você chegar em determinadas igrejas metodistas na 8ª hoje, você já tem alguma coisa que quando você sair do culto, você pode ensinar para alguém. Você não tem que formar primeiro para depois ensinar. Você vai trazendo na caminhada, trazendo a sua experiência. Então, essa é uma ideia. Eu acho que o pastor também, para criar uma cultura de formação, ele precisa romper as suas próprias barreiras. Às vezes tem gente em outra denominação que vai saber fazer isso melhor do que na sua. E agora você vai ter que buscar ajuda com essa pessoa. Você vai ter uma ovelha na sua igreja que faz determinada coisa melhor do que você. Então é ele que vai fazer, não é você. Então, aprender também a abrir mão do controle, né? Para se tornar um supervisor, para se tornar um mentor. E se você quiser criar uma cultura de capacitação na igreja, você precisa ter uma mente aprendiz. Se você começar a dizer assim, eu fiz um curso, eu li um livro. Agora, eu conheço muitos líderes que não citam ninguém, que não falam de nada, que estão aprendendo. Como é que você quer que o membro da sua igreja vá se você não vai?
E não seja aquela pessoa que só você tem alguma coisa para ensinar. Muita gente se esgota porque é só você que fala para eles. Então, nessa mentoria que eu faço, por exemplo, já tem pastores que eu sei que eles estão mais desenvolvidos em determinadas coisas. Eu digo, olha, semana que vem é o fulano que vai falar pra gente, porque ele fez uma experiência lá na igreja dele que foi muito legal. Então, os meus liderados se veem na possibilidade de amanhã serem eles que estão também compartilhando uma realização deles com o grupo. E é um crescimento mútuo, né? Mútuo. Eu aprendo demais com eles também. Eles melhoram as coisas que eu faço, assim, frequentemente, entendeu? E aí eu sei que vai dar certo, né? Porque tem muitas habilidades que eu não preciso ter, todas elas. Então, cultura se forma com o ambiente que você gera. Né? Quanto mais você gera esse ambiente de aprendizado, mais ele vai se naturalizar ali para as pessoas. Depois você precisa formatar isso numa visão de começo, meio e fim. Dê o caminho, mostre, né? A gente fala de trilho, de discipulado, né? Mostre para onde que a pessoa pode ir. Né? A gente, quando participa do Summit, a gente não vê que tem uma trajetória ali em cada evento. E aí eu sempre remeto, eu acabo lembrando do anterior, quando eu participo do desse ano. Porque eu vejo que as pessoas que estão produzindo, elas estão acompanhando os tempos e estão levando a gente numa linha. Então você precisa levar a sua igreja numa linha. Eu acho que isso facilita muito, porque as pessoas pensam, isso vai servir, né? Se você me permite um tempinho ainda, eu vou contar uma experiência de 1 segundo. Quando a gente começou a trabalhar com esse processo de discipulado, a gente criou um trilho na nossa igreja. Fizemos um curso, esse curso levava 9 meses de duração, porque ainda era a primeira geração de líderes que a gente estava formando, objetivando exclusivamente formar líder de célula. Aí a gente tinha um rapaz que fazia parte dessa nossa equipe. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, pastora, eu preciso de um certificado de formação. Aí eu disse, mas a gente já deu no final do curso. Ele, não, eu preciso desse especial. Eu preciso que na parte de trás a senhora coloque a grade do curso para mim. E as horas que foi usada em cada aula dessa. Aí eu disse, para quê? Ele falou assim, não, porque eu comecei a implementar umas coisas de liderança lá no meu emprego. E o meu patrão falou comigo, onde você está aprendendo esses negócios? Aí ele falou, no curso de liderança de célula da igreja. E aí o meu chefe falou para mim, traga um diploma, um certificado, contendo os horários e as cargas, porque com esse certificado eu vou te dar uma promoção na empresa. Uau, que legal. Então a capacitação da tua igreja é uma capacitação para a vida das pessoas. Quanto mais você organizar isso, fortificar isso, fortalecer, Deus dá o dom. E você vai dar os meios para que o dom da pessoa se expresse na melhor forma possível. Capacitar é isso. Que legal. Eu tenho um amigo meu que foi diretor do Banco Santander e ele falava o seguinte, que ele é cristão e ele falava, eu sonho que um dia a igreja capacite pessoas que as empresas vão querer ter essas pessoas porque a capacitação que a igreja dá é de tão alto nível que não é só para usar na igreja, né? Para usar para influenciar o mundo de forma geral, né? Que é um pouco isso do que aconteceu com esse rapaz, né? Lá na experiência nossa em Cataguases foi exatamente essa. Assim, muitas vezes a gente era procurado por pessoas dizendo, porque eu sei que os membros da sua igreja têm condições aqui, eu estou precisando disso, daquilo, né? Então isso aconteceu muito. E essa experiência me marcou, assim, em especial, porque ela foi aquela não, tem que botar no papel, né? Legal. Então, foi muito interessante. Que joia. Bom, a gente passaria horas aqui, né, conversando. E queremos, mais uma vez, agradecer, né, sua participação. Se você tiver algum recado, assim, especial que você quer deixar para os pastores e líderes que estão ouvindo, algum desafio, algo do seu coração, fica à vontade. Amém. Eu quero deixar para você, pastor e pastora, primeiro um estímulo à sua vocação. A palavra de Deus, ela diz que são formosos sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Então, é muito bonito isso que você faz, o seu esforço, a sua dedicação. Existem muitas pessoas que estão vendo o seu trabalho e que você não está vendo elas. Então, não é porque hoje uma circunstância está difícil para você que não significa que Deus não está aprovando o seu trabalho. Eu digo a você para quando você não puder avançar, finca o pé no chão e aguenta, vai passar. Amém. Que bom te ouvir. Bom, minha gente, estamos finalizando aqui mais esse episódio do nosso podcast e eu fui anotando umas pérolas aqui para fazer um resumo final aqui.
Na velhice, o processo de maturidade é sair da força para a sabedoria. As coisas que eu não gosto de fazer no ministério talvez sejam aquelas que podem me derrubar. Então, atenta para isso. Sem sanidade não há santidade. É melhor um remédio controlado por um tempo do que uma vida inteira descontrolada. Estamos de luto não apenas pelas pessoas que perdemos na pandemia, mas pelo modelo de vida que a gente tinha. E, por fim, discípulo é alguém que forma uma nova pessoa na altura da sua maturidade. Veja quanta coisa você tem para pensar, processar. Como um pastor esses dias me encontrou e falou assim, nossa, eu vou precisar ouvir 3 vezes aquele podcast para primeiro olhar para mim, depois olhar para a minha igreja, e talvez seja o caso desse também hoje. Então, a gente quer agradecer a sua participação. Se você está ouvindo ou vendo pela Rádio Transmundial, compartilhe com outras pessoas, e se você quiser ver o episódio todo numa tacada só, vai lá no nosso canal no YouTube, em Visionar. Se você está vendo pelo canal, compartilhe com outras pessoas, dê o seu like aí, compartilhe com outros para que isso possa abençoar muita gente também. E, mais uma vez, Zideide, obrigado pela sua participação e esperamos ver você nos próximos episódios. Até lá!